Vamos continuar aqui a mentira do Bruno Lima reagindo o vídeo de um ex-protestante, né? É aquela falácia, é usar falas de pai da igreja. Mas não tem como, nenhum pai da igreja era só escriturista, tinha essa visão desse modernismo protestantismo. Não, cara, é simples entender isso. Que a igreja ela é coluna que guarda, que sustenta totalmente essa interpretação correta que é a escritura. Fora da igreja, cada um vai ter a sua própria interpretação. E acaba caindo em heresia, em erro, e vai fundar a sua própria igreja. Se a gente observa a história da igreja do século II, ele se assemelha muito mais àquilo que era a posição gnóstica do que aquilo que era a posição da igreja. Os pais da igreja daquele período, né, quando eles apelavam à tradição da igreja, quando eles usavam esse termo tradição da igreja... Sim, porque no século II ali, tinha fragmentos, não tinha um cano oficializado como a gente tem hoje. Por isso que, para rebater, para refutar os hereges que usavam versículo bíblico ou passagem isolada, a fonte é o quê? O magistério. A fonte é o quê? A tradição. Para refutar aqueles que contradizem. Mas no primeiro século, segundo século, não tinha um cano bíblico e tal, etc., como temos hoje. Então, como os pais da igreja ele era só escriturista que não tinha o Novo Testamento formado, completo como temos hoje. Mas como você pega na mentira? Porque a igreja ela gozava da tradição. A primeira ali, a tradução ali, aconteceu ali com 380, lá no século IV já tinha já a lista completa do Novo Testamento, 27 livros. E etc, né? Eles nunca se referiam a qualquer artigo de fé que não estava materialmente contido na Escritura. Eles apelavam muito contra os gnósticos à regula fidei, a regra da fé, que é uma espécie de credo, né? Seria a matéria-prima do que depois formaria o credo apostólico. E quando você vai observar os artigos que faziam parte daquele credo apostólico, todos eles são artigos facilmente identificáveis na Escritura, né? Tanto Irineu, quanto Tertuliano, quanto Justino Marte, quanto a Origem de Alexandria, todos eles apelam à regula fidei, né? A regra da fé, e nós definitivamente podemos identificar essas tradições como tradições que não eram materialmente distintas. Ó, vamos desmentir. Olha que ele citou fonte. A fonte que é o quê? Eu anotei aqui, ó, as fontes. Esses santos da igreja, esses pais da igreja, apelavam pela sola fide. Olha só, será mesmo Bruno Lima? Ele citou aqui Santo Irineu de Leão, Tertuliano, Justino Marte, Orígenes de Alexandria e São Cipriano, né? Olha só, vamos deixar mais um pouquinho, já vamos pegar e desmistificar e destruir totalmente essa mentira desses opositores que odeiam a igreja. Podemos identificar essas tradições como tradições que não eram materialmente distintas da Escritura. No século XIII a gente tem um caso ainda mais interessante, que é o caso de Cipriano de Cartago. Cipriano de Cartago ele entrou em uma disputa contra o bispo de Roma, é até interessante, porque essa disputa era porque São Cipriano estava em heresia. E Santo Agostinho faz um estudo profundamente sobre isso, a questão quem estava certo, São Cipriano ou Santo Estevão. Santo Agostinho chega a entender que Santo Estevão estava errado, São Cipriano estava errado. Por quê? Quer batizar aqueles que seguiam os hereges. Olha só que interessante. A briga é essa. Os dois foram martirizados, certo? E Santo Agostinho, ele escreve, ele desenvolve esse contexto sobre esse tema. Quem está certo é o bispo. Porque São Cipriano ele estava em heresia. E etc. Olha só. Olha a malícia desses caras. Ele citou aqui, ó. Tem aqui todo um escrito sobre isso. Ó, São Justino Marte, ele citou aqui que, ó, viveu no século II, em uma época anterior à definição formal dos conceitos modernos da sola escritura, a tradição apostólica e magistério. No entanto, sua obra como a apologia e o
diálogo com os judeus. Trifão deixa claro que a sua visão sobre a autoridade espiritual que refuta o conceito protestante de sola escritura, né? Estabeleceu a base para o entendimento católico e ortodoxo da igreja, como Justino enxergava cada um desses pilares. E quem possuía autoridade para interpretar as escrituras? Olha só. Não. Justino Marte, ele era só escriturista, ele apelava à regra da fé, da sola fide. Mas sem a visão do magistério, sem a visão da tradição. Visão sobre a sola escritura. Estou citando São Justino Marte. São Justino não defendia a sola escritura, a Bíblia como única e autossuficiente regra de fé. Ele não defendia. Bruno Lima, aonde você leu isso? Que documento da igreja você leu isso? Que patrística você leu isso? Aonde você achou isso? Claro, é o seu professor Pedro Gaiol, que é outro mentiroso também. Se autodenomina historiador. Contexto, em sua época, o cânone. O Novo Testamento ainda estava sendo formado. Como São Justino, ou Marte, Justino de Roma, que muitos conhecem, vai citar o sola fide, porque o cânone ainda nem tinha formado, meu querido. Argumento Justino. Massivamente a escritura, principalmente as profecias do Antigo Testamento. Para provar, o Antigo Testamento tinha, porque os apóstolos usavam a Septuaginta, etc. Para provar, olha só, presta atenção, como vocês são mentirosos. Para provar aos pagãos e judeus que Jesus era o Messias, porém ele não isolava o texto bíblico com o contexto comunitário. A Bíblia, precisava ser lida de acordo com a fé vivida e recebida. Por quem? Fundamento dos apóstolos. Por quê? Por magistério. A visão sobre a tradição. Justino Marte. O protestantismo, ele interpreta a escritura isoladamente. Por isso que você vê esse compor de denominações, esse compor de igrejas, esse compor de apóstolos, esse compor de pastores que auto se enviaram e auto se ungiram. Totalmente fora do contexto que a escritura diz. A quem foi confiado? Aos apóstolos, que ele escolheu. Certo? A visão sobre a tradição. São Justino Marte. Para São Justino, a tradição viva da igreja era a garantia da fidelidade e ao evangelho. A memória dos apóstolos. Em seus relatos sobre o culto cristão, Justino refere-se aos evangelhos como a memória dos apóstolos. Ele enfatiza que essas memórias eram lidas publicamente na liturgia de domingo. Olha só, cara, a Santa Missa. Parte literária, que aqui já, esse aqui é só um resumo. Uma coisa muito interessante, a visão de São Justino, a presidência da Assembleia, em sua famosa descrição da missa primitiva, Justino aponta a figura dos presbíteros, no presidente da Assembleia, o bispo sacerdote, após a leitura das escrituras. Caiba a essa autoridade local fazer a harmonia, a homilia, explicar o texto sagrado e exaltar o povo a imitar aqueles bons ensinamentos. Olha só, aqui já cai por terra, meu querido. Justino Marte, ele não é só escriturista. Olha, você citou aqui Tertuliano, Tertuliano. Outro também que não é só escriturista. Apelava com a autoridade da igreja. Tertuliano, não era um só escriturista, isolado. Assim como Santo Irineu, ele utilizava a tradição e a regra da fé. Regula fide, Olha só, sim, ele citava a escritura, mas com a interpretação da visão. Porque você não pode só pegar a Bíblia, como fica esses pastores que ali em Itaquaquecetuba pregando igual um doido, e sem
a visão e a interpretação da igreja. São interpretações isoladas. Esse dia eu passei lá, tinha 3 pastores. 3. Cada um pregava uma coisa, cada um tinha uma caixa ali e fica fazendo aquele barulho. Cada um prega uma coisa, cara. Cada um anuncia uma coisa, cada um tem um fundamento, cada um é de uma denominação. Não, a igreja católica é uma. Ela é universal. Romanos 8 será proclamada a fé mundialmente. Que fé? Aonde está ali a igreja Babilônia? 1 Pedro 5,13. Nome simbólico, né? Olha só. Como principal fundamento no momento jurídico e teológico para desarmar a refutar os hereges. Olha só. A sua obra, estou citando aqui Tertuliano, a sua obra prima sobre o tema. Apreensões contra os hereges. Olha só. Brunino, pelo amor de Deus, cara. Se autodenomina acadêmico, mentiroso. Se você for ler uma obra de Justino Marques, claro que você vai distorcer. Olha só. De praescriptone aereticorum, né? Tertuliano usou um argumento brilhante, baseando no direito romano da época, o argumento da propriedade escritura. A tese de Tertuliano, ele defendia que os hereges não tinham o direito de herege vocês, tá, meu querido? Usar a Bíblia em debates, ó. Olha só. Por quê? Eles pegam versículos sincronizados, versículo isolado. Porque eles não têm a interpretação do verdadeiro Espírito Santo. Segundo Coríntios 4, Paulo deixa bem claro, ele não surge pessoas que irão proclamar o Jesus diferente, inspiração de outro Espírito. É o Camus pregando ali para Cristo. Mateus 4, Lucas 4. Olha só, motivo, certo? Porque os hereges não podem usar a Escritura. As Escrituras pertencem à igreja. Olha só. Ele está dizendo que a Escritura pertence à igreja. Ele quem? Tertuliano. Não está falando somente a Escritura. Olha só. Porque foi ela quem a recebeu dos apóstolos. E os apóstolos as receberam de Cristo. E os hereges não fazem parte da igreja apostólica. Eles estão usando um livro alheio. Vocês nem têm direito de usar a Escritura, porque vocês não são filhos da igreja. São hereges, são divisores. Vocês usam a Escritura para tentar degrinir a igreja. E está caindo por terra. O Espírito Santo está soprando pessoas leigos para defender a igreja. Que caia por terra totalmente esse misticismo, essas adulterações. Que a igreja de Cristo seja glorificada. E as pessoas voltam para a Eucaristia. Jovens dessa geração, para de ser enganado por esse povo mentiroso. Regra da fé. Regula fidel. O fruto da verdade. Tertuliano afirmava que a regra da fé, o resumo público da doutrina ensinada nas igrejas apostólicas, é a chave correta para ler a Escritura. Olha só. Estou citando o que você citou. Uma coisa, estou resumindo aqui. A tradição viva. Tertuliano. Práticas sem texto. Em outra obra chamada de Corona, sobre a corona, Tertuliano defendeu explicitamente que muitos costumes cristãos, como o sinal da cruz e a oração pelos mortos, não estavam válidos, porque sustentavam-se na tradição oral, no costumes recebidos dos antigos. Olha só. Nem tudo está aqui explícito. Cristo operou muito, João 21 dali, 24, 25, Cristo operou muitos milagres e prodígios. Não está aqui. E o próprio Espírito Santo vai dizer aqui, João 16, cita a Bíblia, porque eu gosto de Bíblia, que eu sou só escriturista. Eu só creio na Escritura. Porque ela me leva à autoridade e à visão recebida aqui foi confiado pelo magistério. Como diz Santo Agostinho, eu só não creia na Escritura e isso só não me levasse autoridade do magistério, porque o magistério interpreta, o magistério ensina, etc, etc, etc. Olha só, João 16, 13.
quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade, ele não está em divisão. O Espírito da Verdade não fica adulterando patrística. O Espírito da Verdade não vai fundar outro fundamento, outra doutrina, falsos profetas. Não, o Espírito da Verdade, ele não está... Que muitos falam que a minha igreja é pentecostal, o Espírito Santo está ali. Não está, meu irmão. É o outro Espírito. Porque o Espírito Santo, ele não é divisor. Ele é o Espírito da Verdade. Imagina o Espírito Santo, o Espírito da Verdade está na igreja protestante que está degrinindo aquela que ele encheu cheio do Espírito Santo. A ele que tornou a igreja pública. A ele que inspirou os apóstolos a pregar. Olha só. Quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, ele eu vou vos ensinar toda a verdade. Por que não falar para si mesmo? Mas dirá o que eu vi, eu vou anunciar as coisas que virão. Olha só. Quem vai anunciar essas coisas que virão? Por isso que tem um magistério. Por isso que Cristo ele fundou a igreja. Por isso que o Espírito Santo assiste a igreja. Como vamos conhecer essa outra revelação? A intercessão, o purgatório, os dogmas marianos, etc, etc. É só. Citamos aqui também que Tertuliano, não sei não, hein? Santo Agostinho nem se fala, né? São Cipriano também não é. Vamos ver aqui. Santo Irineu de Leão também não é. Olha só, Santo Irineu de Leão, quantas heresias ali, ó. Olha só. Há diversos hereges. Santo Irineu de Leão combateu dezenas de ramificações heréticas dividida principalmente em 20 sistemas e líderes heréticos principais. Ele organizou sua defesa ao longo de 5 livros, usando de forma cirúrgica e sequencial tanto a escritura quanto a tradição. Olha só, cara. Vamos ver aqui, Santo Agostinho, tal. Principais hereges, ó, combatido, ó. Embora o fato principal dele tinha sido o gnóstico, que possuía dezenas de pequenas seitas. Irineu detalhou e combateu nominalmente os seguintes líderes em grupos. Aqui tem aqui, ó, que me interessa aqui é o uso da tradição. Ó os hereges ali, ó o tanto, ó. Valentim, seus discípulos, Marcião de Sinope, Saturnino Bralides e Carpocrates, Serdão, né? E Ebionitas, Simão Mago e Nicolau, ó, etc, etc. Ó. Uso da tradição, livro 3. Ó. Irineu usou a tradição apostólica pública para provar que... Por que ele não usou a escritura? Está na Bíblia. Porque os hereges já faziam isso. Pegando versículo isolado. Para fundamentar as suas heresias. Santo Irineu de Leão vai recorrer o quê? Magistério e a tradição. Ensinado e transmitido pelos apóstolos. Pública para provar que o conhecimento secreto que os gnósticos diziam ter era uma farsa. O argumento dele foi o seu apóstolo tivesse segredo, teria transmitido aos bispos que ele mesmo escolheram para governar a igreja. Para comprovar isso de forma prática, ele listou a sucessão de todos os bispos de Roma, de São Pedro e São Paulo, até o Papa de sua própria época, Eusébio. Euletério usou a tradição.
Não tem como, cara, não tem como. Uma coisa muito interessante, aqui, a visão ali de São Cipriano e o Papa Estevão, né? Para finalizar esse vídeo, que eu não vou pegar o vídeo de tudo, porque só com esses aqui você já refuta todo o vídeo dele. E versículo bíblico também. Aqui, ó. Vamos ver um caso muito interessante aqui, ó. A visão de Santo Agostinho sobre o debate de São Cipriano e o Papa Estevão. Qual foi a visão de Santo Agostinho? A visão de Santo Agostinho sobre a celebre debate entre São Cipriano de Catargo e o Papa Estevão I ocorreu no século III sobre o rebatismo de herético. Foi de conciliação teológica e eclesiológico, né? Formulada principalmente em sua obra Tratado sobre o batismo contra o donatista, né? Agostinho precisou lidar com esse tema, porque no século V os heréticos donatistas usavam a autoridade de São Cipriano para justificar o rebatismo e a separação da igreja de Roma. Olha só. Do mesmo jeitinho que os protestantes fazem. Pega, fala de pais da igreja e tenta fazer aquela doutrina. O pai da igreja falou isso aqui, tal, etc. Que, como o Tiago Dutra fala aqui, muitos pais da igreja falam que Maria é pecadora, tal, etc. Não, cara. Tem santos que defendem a maioria, cara. Olha só. A posição de Santo Agostinho dividiu em 3 pontos fundamentais. O Papa Estevão estava teologicamente correto. E São Cipriano estava em heresia. Olha só. Agostinho determinou que o Papa Estevão estava certo quando a validade do sacramento ele desenvolveu uma distinção teológica crucial que Cipriano não havia feito a diferença entre um batismo ser válido, ser aproveitoso, lícito. Aqui já vemos que, simples, pô. São Cipriano errou, mas aceitou na caridade. Agostinho reconheceu abertamente que São Cipriano errou ao defender o rebatismo. No entretanto, ele defendeu corajosamente a memória de São Cipriano contra os ataques dos donatistas, destacando 2 fatores. O que aconteceu com São Cipriano? Foi martirizado, derramou sangue pela igreja. E Santo Estevão também morreu também derramando sangue também pelo mesmo Cristo. Então, cara, debates teológicos acontecem. Como Paulo lá repreendeu São Pedro, e São Pedro aceitou amigavelmente. São Pedro ele poderia repreender Paulo, não, mas ele aceitou amigavelmente. Quando se trata em matéria de dogma, de doutrina, de cursilhos, tem um colégio apostólico. A comissão de bispo não é só um bispo que decide, não, é o colégio apostólico. A comissão de bispo reunida ali com o pastor universal. Um homem, Santo São Cipriano, ele caiu em heresia. Isso vai condenar ele? Não, mas ele morreu pela igreja. Quem defende isso aqui é a igreja. Não, São Cipriano está errado. Está em heresia. Tem que se retratar. Ponto final. Santo Agostinho disse que ele estava errado. E Santo Estevão estava certo. Papa Estevão, né? Primeiro. Então, cara, Santo Agostinho está defendendo a memória. Não a heresia. Olha só, cara, esses caras ele tentam de tudo, cara. Esses caras ele tentam de tudo. Tá aí, ó. Pra gente ver, pô. Você tem os documentos, cara. Uma coisa. Santo Agostinho, ele era só escriturista, ó. Você vê aqui no Google, ó, você toma vergonha na sua cara, para de ver safadeza, besteira no Zap ou no Google. Olha só, vai aprender a sua fé, cara. Você tem muito mais a ganhar. Santo Agostinho, ele era só escriturista, como dizem os protestantes? Olha só. Tô te ensinando a estudar, cara. Tô ensinando você a aprender a fé católica. Não cair nessas mentiras. Aqui, ó. Não. Santo Agostinho não defendia o princípio protestante da só escritura, somente a escritura. Embora ele tivesse uma profunda reverência pela escritura,
sagrada em sua escatologia, igual eu sou escriturista, porque eu tenho uma profunda reverência para a escritura. Mas quem define isso aqui, quem é? A quem foi confiado a escritura. A quem desenvolveu a escritura? O magistério. Não o pastorzinho. A escritura, a reverência pela escritura sagrada. Em sua escatologia, funcionava em um tripé de autoridade composta pela Bíblia, a tradição apostólica e o magistério da Igreja Católica. Não defendeu. A frase, eu não acreditaria no Evangelho, se a isso não me levasse a autoridade da Igreja Católica. Santo Agostinho contra as cartas de Mani. Olha só. Defesa, Santo Agostinho, defesa da tradição apostólica oral. No debate contra o rebatismo, mencionado anteriormente, Agostinho admitiu que a prática de aceitar o batismo de herético não estava escrita explicitamente na Bíblia, mas devia ser guardada porque vinha da tradição dos apóstolos. Ele escreveu, olha só, cara. Os apóstolos, de fato, não mandaram nada por escrito sobre isso, mas o costume que se opunha a São Cipriano deve ser considerado como tendo sua origem na tradição dele, assim como a existência muitas coisas que a igreja inteira guarda e que por isso não é retida com razão como ordenadas pelos apóstolos, embora não sejam escritas. Santo Agostinho do batismo contra os donatistas. Simples, pô. É uma só fé, um só batismo. Esqueci o que eu ia falar aqui, mas está amplo para a gente entender. Ó. Submissão ao magistério romano. Quando o Papa Inocêncio condenou a heresia pelagiana, Agostinho declarou que o debate estava encerrado porque Roma havia se pronunciado. A origem da famosa expressão Roma locuta, causa infinita est. Desde assuntos discretos da dois concílios foram enviados à Sé Apostólica. De lá resmungos também vieram, a causa terminou, olá, oxalá, terminei também o erro. Santo Agostinho, sermão 131.10. Olha só, cara. Tem como, cara. O mais usado por esses hereges é Santo Agostinho, cara. Santo Agostinho. Santo Agostinho. Porque, os acadêmicos para mim não interessam. O que me interessa é os pais da igreja. Ponto final. Salve Maria, sou o Sérgio Missionário Roberto. Estamos fazendo essa coleta de vídeo, vários vídeos desses caras aí. Porque o irmãozinho protestante se converteu agora, cara. Tá amando a igreja, cara. Tá defendendo a igreja. É isso que os caras não querem, cara. Eles querem que vocês fiquem no erro. Eles querem que vocês acreditem nessas mentiras. Não tem como. Tudo é que esses caras pregam. Lucas Manzoli, a Apologeta Malpago, Bruno Burro Lima, Thiago Dutra, todos esses caras, a igreja já refutou. Toda essa heresia, a igreja já refutou. Todos esses fundamentos adventista, espiritismo, ou triangular, tudo isso a igreja já refutou, cara. Que ela não é uma doutrina humana, limitada. Perseverava eles na doutrina dos apóstolos. Quem sai desse fundamento, dessa doutrina, está fora. Está caminhando em vão. Infelizmente, salve Maria, sou Sérgio Missionário Roberto.